Eu falei que eu ia voltar, não falei? Meus queridos, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Afinal de contas, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. É tipo, eu não sei, tipo, toda introdução é meio que igual. Eu tento fazer um jargãozinho, um bordãozinho, mas é porque eu nunca sei como começar essas aulas. É sempre muito estranho quando você tá gravando, porque, tipo, o quarto tá todo vazio, só tá eu aqui falando, e, tipo, eu não sei como começar, mas enfim, sejam muito mais do que bem-vindos a mais uma aula da nossa semana base. E nesse caso, rufem os tambores, fiquem felizes, pois é a nossa última aula de revisão de todo o conteúdo que foi dado no primeiro semestre, tudo bem? Olha só, recapitulando, na primeira aula a gente viu toda a antiguidade, ou seja, tudo aquilo que compreende Grécia, Roma, civilizações antigas, Egito, Mesopotâmia, Fenícios, Piriri, Pororó e etc. Na segunda aula, vocês viram a Idade Média inteira. Gente, vocês devem ter percebido, são mais de 1000 anos de Idade Média, bastante tempo, e por causa disso tem vários temas que podem cair, que dá para estudar. Renascimento urbano, renascimento comercial, peste negra, feudalismo, Império Carolíngio, expansão do islamismo e mais uma cacetada de ismo de coisas que vocês têm que estudar, complicado, eu concordo. E hoje, na nossa terceira e última aula, a gente vai ver toda a Idade Moderna, que compreende desde a queda do Império Romano, do Oriente, o Império Bizantino, até a Revolução Francesa, e um pouquinho, um spoilerzinho, vamos adentrar um pouquinho também na Idade Contemporânea, que vai justamente da Revolução Francesa até os dias de hoje, sabe-se lá Deus quando vai ter outra idade aí, outro negócio, não sei. Mas enfim, essa é a matéria que a gente vai ver hoje, espero que vocês curtem, espero que vocês gostem. Falar, no caso, já me apresentei para vocês, mas de qualquer maneira, gente, oi, tudo bem? Se você não viu as outras aulas, meu nome é Eduardo, tá? Vou ser o professor de História Geral de vocês ao longo de todo esse ano. É isso, espero que vocês gostem. Eu vou começar a compartilhar a tela agora, para a gente ir para os slides e começar a ver as coisas. Peraí. Ai, gente, eu acho esse momento tão embaraçoso que eu tô ainda fazendo os negócios de tecnoburrice. Vai passar, já vai acabar. Espera mais um pouco. Bom, agora sim, eu acho que eu imagino que vocês estejam vendo a tela. Eu espero do fundo do coração que vocês estejam. Mas enfim, vamos começar. Gente, é o seguinte, vocês podem ter visto as outras aulas, principalmente, creio eu, a de antiguidade, e pensar, putz, cara, é muito jogado, história é muito jogado. Por quê? Porque a gente viu temas que estavam relacionados entre si, vamos concordar. Roma, o Império Romano, depende diretamente de toda a influência da cultura grega, de tudo que os gregos fizeram na de produziram, pensaram, escreveram. A cultura desses povos é interligada. Também na Idade Média é a mesma coisa. O feudalismo depende diretamente, por exemplo, da queda do Império Romano, da queda do Império Carolíngio, de outros fatores. Então, tudo que vocês viram até agora está interligado de alguma maneira. Só que não é tão óbvio assim. E eu entendo isso. Então, quando a gente vê essas aulas, a gente literalmente salta de um tema para outro. Vocês viram isso ao longo dos encontros que a gente teve, que nós tivemos? Nossa, eu tô falando tudo errado hoje. Vocês viram isso ao longo dos encontros que a gente teve ultimamente. Então, por exemplo, na aula que eu dei para vocês, a primeira aula, a gente viu Império Babilônico, quer dizer, Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Tem conexão entre esses temas? Lógico que tem. Eles são dependentes um do outro. Eles influenciaram o mundo, só que não é uma coisa tão óbvia assim. Então talvez tenha ficado um pouquinho dispersa para vocês, tipo, pera lá, mas troca de tema o tempo todo. A gente tá vendo Grécia e pá, troca para Roma, e pá, e troca para, sei lá, Renascimento Urbano, e Peste Negra, esse tipo de coisa. Então pode ter ficado um pouquinho jogado, pode ter dado essa impressão. Mas fiquem aliviados, se sentem confortáveis, porque a aula de hoje é completamente interligada. Vocês vão ver, é muito fácil você fazer relações entre os assuntos que a gente vai ver hoje. Então, só para dar um feedbackzinho não, uma base para vocês, para começar essa aula hoje no melhor estilo possível, gente, vamos relembrar um pouquinho do fim da Idade Média? Lembrando que a nossa aula hoje começa na Idade Moderna, que justamente é depois da Idade Média. Vamos lá, pessoal. No finalzinho da Idade Média, o que a gente teve? A gente teve o feudalismo, que é basicamente o maior período de fragmentação da história europeia. Você não tinha um governo centralizado, você não tinha um rei, o rei tinha um Estado, aí o Estado falava, ó, senhor feudal, você vai ter que fazer isso aí, você vai ter que pagar tanto de imposto, você vai ter que impor essa língua. Não era assim que funcionava. Cada feudo era independente entre si. Cada feudo tinha costumes, tradições, legislação própria. Ou seja, eles eram muito autônomos. Então você não tinha uma unificação, um governo centralizado dentro da Europa por grande parte do período feudal. Lembrando, isso não é uma regra. As características que a gente fala na Idade Média não são universais. Elas não servem para todos os países em todos os momentos da história. Mas, de maneira geral e a grosso modo, foi realmente assim. Tinha muita fragmentação política dentro da Europa. Os reis deixaram de existir? Não. Nunca deixaram de existir. Inclusive, naquelas relações que vocês certamente viram de suzerania e vassalagem, o rei era o maior suzerano de todos.
Ou seja, ele estava inserido dentro do contexto do feudalismo. Ele não deixou de existir, simplesmente falou, olha, gente, agora é feudalismo, infelizmente não vamos ser mais reis, esse tipo de coisa. Não, isso não aconteceu durante a Idade Média. Só que eles perderam muito poder, perderam muita influência. E ficou assim por um bom tempo, esse negócio disperso, essa coisa que não era tão clara assim. Gente, se for ficar um pouco mais claro para vocês, ó, é uma relação um pouco boba, não recomendo que vocês façam, por exemplo, no vestibular e tudo mais, mas pense o seguinte, pense no feudalismo igual era a Grécia, por exemplo, que eu falei para vocês. Olha só, Esparta, Atenas eram muito diferentes entre si, cada polis era independente, tinha suas regras, tinha seus costumes, tinha suas tradições, sua forma de governo, então era basicamente a Grécia Antiga, sabe? Cada feudo era autônomo, mandava em si e não correspondia a um governo central. Quando que isso começa a mudar? Com as nossas chamadas crises do século XIV. Gente, são 3. Vocês não precisam, obviamente, saber de cabeça o que são as crises do século XIV, mas é legal saber as 3 desgraças que assolaram a Europa nesse momento. Fome, peste negra e revolta camponesa por causa dessas 2 outras. Ou seja, você teve fome, o povo começou a morrer. Você teve peste negra, mais povo morreu. E aí, por causa disso, ficou insustentável a situação da Europa e começou a ter uma cacetada de revolta camponesa. E o que acontece? Ó, dando um gancho para a aula de agora. Os feudos, essas unidades pequenininhas políticas, não conseguiam resolver esses problemas. Eles não conseguiam lidar direito com a peste negra, não conseguiam lidar direito com a fome e muito menos com as revoltas camponesas. Por quê? Porque o poder era regional, porque o poder não estava unificado. E esses problemas não eram só de um feudo, eles eram de todos ao mesmo tempo. Então, para você realmente solucionar esses problemas, você ia ter que ter necessariamente, não necessariamente, mas foi o que eles pensaram na época, um governo central para resolver toda a situação em todo o espectro, em todo o território. Então, o que acontece? Esses 3 problemas, recapitulando, fome, peste negra e principalmente revoltas camponesas, fizeram com que, devagarzinho, gradualmente, o poder dos senhores feudais, o poder real, que antes estava completamente fragmentado, dissipado por toda a Europa, voltasse a se concentrar na mão de uma única pessoa que, olha só, convence o monarca. É desse jeito, tão gradual, tão assim devagarzinho mesmo, que começa o absolutismo. Então, o absolutismo surge daí, da necessidade de você realmente unificar politicamente a Europa para resolver esses problemas. É óbvio, isso não acontece, é meio errado a gente falar que aconteceu de uma forma natural, espontânea, porque é claro que tinha interesse dos próprios reis de ganhar mais poder. Só que foi realmente quase natural, sabe? Para solucionar esses problemas, não vejo outra maneira a não ser realmente unificar tudo. Vamos, então, agora dar um jeito na peste negra, dar um jeito nas revoltas camponesas. Então, não podemos falar que foi natural, mas realmente foi um processo que era esperado. Acho que a palavra certa é essa, esperado. Então, o poder começa a se concentrar nas mãos do rei. Top, legal. Agora o rei tem mais poder do que ele teve durante toda a Idade Média. Legal isso daí. Aí o poder se concentra mais ainda na mão do rei. O negócio tá ficando estranho, né? Vamos concordar que tá ficando aqui demais a conta. Aí o poder, adivinhe, se concentra mais ainda na mão do rei. E é quando, nesse momento, nesse cenário de fica concentrando, que a gente tem a formação dos estados absolutos, dos estados absolutistas, que precedem o que vocês também viram na última aula, né, que na Idade Média se formam os estados nacionais, as monarquias nacionais. Então, Portugal, Espanha, Inglaterra, França se unificam politicamente e a chefia de todos esses governos era por um rei, era por um monarca que, posteriormente, gradualmente, ganha poderes absolutos, dando início ao absolutismo. E, gente, assim como o feudalismo durou bastante tempo, o absolutismo também. Então, era meio que um jeito de pensar, um jeito de governar a Europa. O povo simplesmente tinha que obedecer a um rei que mandava, desmandava, fazia o que quiser. E era isso daí, a vida era boa, a vida era... Tudo bem, a vida não era boa, eu tô brincando com vocês. Mas era meio que isso que tinha pra janta, sabe? Era isso que tinha pra hoje, o absolutismo tá aí. O que a gente pode fazer? Então, vamos lá. O que eu coloquei nesses slides para vocês entenderem. No fim da Idade Média, a gente teve a formação das monarquias nacionais e o poder gradualmente se concentra nas mãos do rei. De maneira que era esperada de acontecer, e realmente foi isso que aconteceu, não tinha muito o que fazer. Só que é o seguinte, ficou só no, por que o rei manda? Porque sim? Ficou só nesse campo meio abstrato? Lógico que não. É óbvio que para embasar esse poder real, esse poder concentrado, tiveram alguns teóricos, alguns filósofos que tentaram colocar o absolutismo no papel, que
tentaram fazer uma tese. Olha, gente, o absolutismo, ele é a melhor maneira de governo por causa disso, disso e disso, por causa desse fator e desse outro fator. Porque vamos concordar que alguém chegar, mal, por que o rei, ele manda? Ah, porque sim. Vamos concordar que esse argumento é bem fraco? Então é óbvio que tiveram alguns filósofos que tentaram embasar o absolutismo. Entre eles, os principais que a gente tem é o Hobbes, o Baudin, o Bossuet e o Maquiavel. Gente, não dá, é impossível que eu analise esses 4 filósofos para vocês nessa aula, porque não dá tempo, de verdade. Mas, de maneira geral, sintetizando todo o pensamento deles, que é bem diferente, o Hobbes vai discordar muito do Bossuet, que vai discordar muito do Maquiavel, que vai discordar muito do Baudin, mas, de maneira geral, dá para extrair algumas afirmações desses filósofos que eram comuns ou que são as mais importantes que vocês precisam saber. Primeira coisa, quem fala isso é o Bossuet. Ele fala de um direito divino dos reis. O Baudin e o Bossuet, na realidade. Então, basicamente, é o seguinte: o rei, por que ele está lá? Porque Deus quis. Porque ele é a máxima representação do divino na Terra. Ele foi iluminado pela graça do nosso Senhor aqui para governar todos nós, para dar um norte para a gente, para realmente fazer o melhor que ele pode fazer à frente do governo. E, gente, vamos concordar que você não discorda de Deus? Então, se você tem esse pensamento vigente durante o absolutismo, que o rei tá lá porque Deus quis, mano, você não questiona Deus, entendeu? Então, o rei tá lá, realmente não vamos mexer, vai ficar desse jeito, é isso daí, tá tudo bem. Tá certo? Então, primeiro fator aí dos filósofos, os teóricos do absolutismo, que realmente embasou o poder real, esse direito divino dos reis vai ser muito importante. E segundo fator que eu queria destacar aqui para vocês é a ideia de um poder soberano. Gente, soberania é um conceito tão comum na nossa vida, tão presente na nossa vida, que a gente esquece que ele não existiu da mesma maneira por toda a história da humanidade. Quem cunha poder soberano mesmo é o Baudin e o Hobbes. Então são eles que falam de um poder que é indivisível, que é inalienável, que é único, tudo bem? Então essa ideia de, olha só, eu tenho um poder, esse poder não pode ser dividido, esse poder não pode ser transferido para outra pessoa, e esse poder não pode rivalizar com outros poderes, porque se ele rivalizar, ele não é absoluto. O que isso quer dizer na prática? Vamos traduzir isso daí realmente para os reis. Olha só o rei manda. Por que só o rei manda? Porque se outra pessoa mandar, o poder dele não vai ser soberano. E se o poder dele não for soberano, aí vai ter intriguinha, vai ter briga, vai ter discussão, vai ter guerra, não sei. Esse poder é só do rei. Ele não pode transferir para outra pessoa, a não ser que o rei morra, e aí tem o sucessor dele. Mas enquanto ele estiver vivo, não transfere para outra pessoa. E esse poder é indivisível justamente por causa daquela ideia que se tiver outra pessoa rivalizando com o poder real, não vai ser poder soberano de fato, e aí vai ter intriga, vai ter confusão, tudo bem? Então, basicamente, essas são as máximas dos teóricos que tentaram, de alguma maneira, justificar o absolutismo, tá? E aí a gente teve toda aquela história, né, gente, daqueles reis bizarros que a gente teve, igual a gente tem à direita aí. Esse aí, se vocês não reconheceram pela imagem, é o Luís XIV da França, o famoso Rei Sol. O cara que vai lá e fala, o Estado sou eu, le État c'est moi, o cara que construiu Versalhes, e é isso daí, todo o poder na mão dele. Uma coisinha que eu quero pontuar para vocês, olha só, é o seguinte, por mais que o nome esteja aí, por mais que o nome correto seja realmente absolutismo, os reis não eram realmente absolutos. Eles tinham alguns fatores que limitavam o poder deles, principalmente costume e tradição. Mas, no geral, eles realmente tinham bastante poder, muito mais, é claro, do que durante o período da Idade Média, e, honestamente, um dos períodos em que eles realmente vão mais gozar de influência durante toda a história da humanidade, tá certo? Por fim, uma coisa que eu quero destacar para vocês do absolutismo, desse compiladão que a gente teve, é o mercantilismo. Gente, é o seguinte, o rei mandava na esfera política, mandava de fato. Ele que abria, fechava parlamento, era ele que aprovava a lei, era ele que intervia não, meu Deus do céu, que julgava crimes, então ele influenciava bastante no campo da política. Só que não era só no campo da política que o rei podia mexer. Ele também podia mexer no campo da economia. E aí é que surge o mercantilismo. Mercantilismo, gente, tem um monte de fator, sabe? É aquele negócio que vocês vão ver, inclusive, em história do Brasil. Porque o Brasil, por muito tempo, vai sofrer por causa do sistema mercantilista, daquela ideia de pacto colonial e piriri pororó. Só que o que eu quero que vocês, na verdade, que vocês precisam saber para entender essa aula exclusivamente é que o mercantilismo é quando o Estado influencia na economia. O mercantilismo tem muita influência estatal. Isso é mais importante. Por quê? Porque, parafraseando o Luís XIV aí, o Estado sou eu. O Estado é o rei. Então, era o rei
por meio de todo o poder que ele tinha, influenciando não só nas humanidades aí, não só na política, mas também na economia. Então era o rei que mandava abrir e fechar a fábrica, era o rei que tabelava preço, era o rei que tabelava taxas alfandegárias, esse tipo de coisa, ele tinha bastante poder aí. Então, gente, recapitulando, absolutismo nada mais nada menos foi do que uma forma de governo, não só uma forma de governo, como também uma forma de pensar. As pessoas realmente acreditavam, algumas pessoas realmente acreditavam no absolutismo, realmente acreditavam, não, o rei tá lá e é isso daí, a nossa vida é essa, tem que ser assim, e é assim que vai ser. Igualzinho foi o feudalismo, tudo bem? Então, durante o fim da Idade Média, a gente teve toda aquela concentração de poder na mão do monarca, o monarca ganha prestígio, os estados modernos são formados, Portugal, Inglaterra, França, Espanha, são formados, e os reis desses países começam a concentrar o poder para si, até que surge essa situação bizarra que a gente viu do absolutismo. Isso ia durar para sempre? Essa situação do poder absoluto dos reis ia durar para sempre? É lógico que não. O que começa a quebrar o absolutismo? Dois fatores que a gente vai ver agora. Eita, o slide está na ordem errada, peraí. Dois fatores que a gente vai ver agora. Eu inverti as ordens. Nossa, gente. Era para ter aqui um slide do Renascimento também. Nossa, não sei o que aconteceu. Gente, então, o que vai quebrar o absolutismo? O que vai realmente colocar em xeque o absolutismo? O Iluminismo e o Renascimento. O Renascimento vem antes do Iluminismo. E, gente, é um tema que costuma cair bastante no vestibular, viu? Só dando uns detalhes aqui. O que vocês precisam saber do Renascimento? Tem todo um contexto gigantesco que, gente, não dá para analisar aqui. De verdade, é bastante coisa, é bastante tempo que a gente não tem, porque, querendo ou não, essa é uma aula de revisão, essa é uma aula de capacitação. Mas, basicamente, o que vocês precisam saber do Renascimento é que, finalmente, aquela ideia do teocentrismo, do Deus no centro de tudo, e, ai, gente, Deus está no centro das artes, está no centro do pensamento humano, o teocentrismo dá lugar para o antropocentrismo. Isso é muito importante. Antropocentrismo, o homem. O homem no centro de tudo. Gente, se você querem uma imagem que representa muito bem o Renascimento, é aquela imagem da Capela Sistina, que está Deus e o homem, um tentando tocar no dedo do outro. É exatamente isso. É aquela ideia do homem estar tentando se aproximar em Deus. Obviamente, o homem não é Deus, não é essa... nenhum filósofo, nenhum pintor, nenhum artista do Renascimento vai falar isso, mas o homem, enquanto indivíduo, enquanto espécie, ele começa a ganhar mais destaque durante o Renascimento, e isso vai ser muito importante, porque, olha só, presta atenção, gente, direito divino dos reis, por que o rei está no governo? Porque Deus quis. Essa conversa não vai colar mais, colava antes com o teocentrismo, que a religião era realmente parte fundamental da sociedade, vai continuar sendo, mas perde muito prestígio. Então, essa desculpinha aqui do Bossuet não vai mais começar a colar. O povo vai começar a falar, não, Deus quis o cacete, isso não faz nenhum sentido. Outra coisa que acontece dentro do Renascimento, que vai ser importantíssimo, a racionalização do mundo. Gente, é meio esdrúxulo que eu vou falar aqui para vocês, até um pouco errado, mas de grosso modo, só para vocês entenderem, vamos pensar, como é que era antes do Renascimento? Ah, por que chove? Putz, porque Deus quis, porque Deus é maravilhoso. Porque ele pensa na irrigar as plantas e fazer a vida florescer. É basicamente isso. Com a racionalização do mundo, as pessoas começam a analisar a natureza, a analisar a ciência de uma maneira mais cética, desvencilhada da religião. Isso vai ser de fundamental importância para o pensamento científico como um todo, para as inovações que a gente vai ter. Então, quem que surge durante o Renascimento? O Kepler, que vocês vão ver em física, aquelas desgraça de fórmula, de órbita e tudo mais. O Newton, que eu não preciso nem falar para vocês o que ele fez nesse mundo, a lei de Newton, a lei da gravitação universal, e piriri pororó, sabe? Então, esses caras vão surgir durante o Renascimento, e isso vai ser muito importante. E o Renascimento vai influenciar um movimento que é muito maior do que ele, que esse realmente vai ir contra o absolutismo, assim, com força, vamos falar, vai bater nele, vai descer a porrada, que é o Iluminismo. Gente, vamos recapitular um fatorzinho da Idade Média que vocês precisam saber. Vamos lá. Durante o Renascimento comercial e o Renascimento urbano, surge uma nova camada social, que não era nobre, mas também não era pobre, igual eram os camponeses, que estava aqui nesses acordos comerciais, nessas trocas, essa compra e venda, os burgueses. E qual que era o fator importante? A burguesia, até então, não tinha participação política, ela não gozava de prestígio social. Então era o seguinte, um burguês podia ser tão rico quanto o nobre, só que ele não tinha os mesmos direitos que o nobre.
ele não apitava em nada no governo, ele não podia ocupar cargo público, ele não podia votar, ele não podia escolher representantes. Isso estava começando a incomodar a burguesia, estava começando a incomodar a burguesia. E, gente, vamos concordar que um rei é um nobre também. E sendo um nobre, é óbvio que ele vai beneficiar a própria camada social dele. Ou seja, durante o período da monarquia, a grosso modo, quem vai realmente se beneficiar disso tudo é a nobreza e não a burguesia. Então os burgueses começaram a ficar incomodados. Por quê? Porque, meu, eu tenho tanto dinheiro quanto um nobre, eu deveria ter tanta influência também quanto um nobre, eu deveria poder participar da vida pública, eu deveria poder votar. Isso começou a incomodar a burguesia, até que a gente tem o conflito direto entre o monarca e os estados, entre toda a população que realmente fazia parte do governo. Começa a ter essa briga. Além disso, muito inspirados pelo Renascimento, a gente tem a racionalização do mundo, que é o que eu já falei para vocês, que é olhar a natureza, que é olhar as ciências de uma maneira mais cética, sem levar muito em conta a religião. É nesse cenário que a gente tem de insatisfação da burguesia, de questionamento do absolutismo, que surge o iluminismo como grande adversário dos reis absolutos. A gente tem, assim como a gente teve para tentar, justificar o absolutismo, a gente teve alguns filósofos, alguns teóricos que tentaram justificar o iluminismo. Entre eles, a gente pode citar Locke, Rousseau, Voltaire e Montesquieu. De novo, gente, não dá para entrar em detalhes no que cada um desses caras falou, mas também dá para dar aquela generalizada. Montesquieu é o pai da divisão dos três poderes, ou seja, dividir o poder em executivo, legislativo e judiciário. O Rousseau vai defender ferrenhamente a democracia dele é um pouquinho diferente da que a gente tem hoje em dia, mas ele defendia. O Voltaire era completamente contra Estado e religião se misturarem. O Locke vai ser o pai do liberalismo junto com Adam Smith. No caso, o Locke vai ser o liberalismo político e não econômico. Então, assim, gente, é uma coisa muito importante, é um rompimento de paradigma muito grande. Porque, lembrando, gente, a sociedade era meio que acostumada a viver no absolutismo. O rei tá aí, e o rei tá aí, o que a gente pode fazer? Então, quando esses indivíduos da burguesia, eles começam a se reunir nos cafés de Paris, nessas cidades aí importantes, começam a discutir uma politicazinha e falar, olha, esse rei aí é um absurdo, esse rei não devia estar no governo. Isso é um rompimento muito grande de paradigma. Isso é uma quebra muito grande das normas sociais da época e vai ser, de certa maneira, muito, muito afrontoso contra a nobreza e contra todo o status quo da época, tá certo? E assim como o absolutismo influenciava na economia com o mercantilismo, o iluminismo também vai influenciar na economia, com duas vertentes de escolas diferentes, que é o liberalismo e a fisiocracia. Ó, de novo, a mesma história, não dá para analisar os dois individualmente. Mas assim como em oposição ao mercantilismo, que você tem a influência estatal na economia, liberalismo e fisiocracia, por mais que sejam diferentes entre si, tem algumas diferenças ideológicas entre as duas correntes econômicas, as duas concordam. Não é por Estado interferir na economia. Tem que ter economia livre e tudo mais, e piriri pororó, esse tipo de coisa que a gente está acostumado. Liberalismo realmente é isso. Então, iluminismo influenciando diretamente na economia, falando, chega do Estado mandar nesse negócio, chega de tabelar preço, vamos colocar tudo livre, tudo liberado, tudo sem interferência estatal. Tudo bem, meus queridos? E o iluminismo se espalha. Ele se espalha bem. Por quê? Principalmente porque ele era um movimento de intelectuais. Obviamente não eram os intelectuais mais ricos do mundo, não era tipo o povo da nobreza e tudo mais, mas era um povo bem de vida. Locke, o Voltaire, o Montesquieu, o Rousseau nem tanto. Mas esses três, eles eram pessoas aí de uma alta sociedade, pessoas que tinham uma grana para estudar, para fazer uma universidade, que na época não era pública, mas enfim. Então, eles eram muito influentes. E também, principalmente porque, olha só, vamos lá, tirando Locke aqui, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, eles eram franceses. E a França, Paris principalmente, era o berço do pensamento social das humanidades do mundo. Então, quando surge isso dentro da França, começa a se espalhar para a Europa. E da Europa vai para outros lugares do mundo. Guardem bem essa informação. O iluminismo se espalha bem, se espalha igual uma praga que vai realmente botar medo nos monarcas. E se espalha para vários lugares diferentes do mundo. Anotem isso que vai ser importante. Por quê? Porque influenciados no iluminismo, nessa ideia de ruptura com as tradições antigas, com esse negócio de, gente, já absolutismo foi importante aí, mas
vamos lá, já deu, vamos dar um tempo, vamos dar uma chance da burguesia subir no poder, por causa de todas essas ideias que o iluminismo defendia, a gente tem as revoluções, que a gente chama de revoluções da Idade Moderna, que são movimentos que realmente vão contra toda a estrutura social da época, e principalmente, obviamente, contra o absolutismo diretamente. Entre elas, a gente pode destacar as revoluções inglesas, que são duas no total, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Gente, eu vou falar isso a aula inteira, mas não dá pra gente ver em detalhes as duas revoluções, hein? Tipo, não tem tempo de verdade. Mas o que vocês precisam saber é que a Inglaterra foi o primeiro país europeu, na realidade, creio eu, o primeiro país do mundo a realmente colocar um limite no poder real. Então, basicamente é o seguinte, eles estavam tendo problemas com monarcas absolutos, o parlamento estava ficando puto dentro da Inglaterra porque ele não estava sendo consultado, a burguesia estava ficando insatisfeita porque ela não tinha participação política. Então, basicamente é o seguinte, problema com o rei, rei absoluto, ou chega, vamos limitar o poder real. E aí eles elaboram uma coisinha que a gente chama de Bill of Rights, a Constituição inglesa, que basicamente é o seguinte, olha só, o rei manda, o rei é piriri pororó, só que o rei tem que obedecer um parlamento. Ou seja, quem fazia política agora era o parlamento e não o rei. Era o rei que buscava a aprovação do parlamento e não o contrário. Isso vai ser muito importante. Por quê, meus queridos? Porque o parlamento era composto majoritariamente por burgueses, pela burguesia. Então, é a primeira vez dentro da história europeia e, creio eu, do mundo, que, primeiro, o poder real é diretamente limitado, ou seja, limitado na raiz do negócio. A Inglaterra elabora uma constituição para falar, olha só, você manda, mas você não manda tanto assim. Você não manda tanto assim também não, irmão. Não vai emocionando aí, não vai pensando que você é absoluto igual o Luís XIV na França, porque você não é. É a primeira vez que isso acontece. E, segundo lugar, é quando a burguesia ela ganha papel na política de um país. Ela ganha realmente destaque e ganha prestígio social. As revoluções inglesas foram as únicas revoluções da Idade Moderna? É lógico que não. Eu falei para vocês lembrarem, para vocês decorarem que o iluminismo se espalha pela Europa e pelo mundo até chegar num lugar remoto do norte da América, que até então eram colônias britânicas, que futuramente vão dar origem aos Estados Unidos. Por causa de diversas tretas que a gente não tem tempo para analisar, os Estados Unidos começam o movimento de independência e a primeira Constituição estadunidense é diretamente influenciada pelos ideais iluministas. Eles criam uma democracia, gente. E assim, se vocês olharem com detalhes, a história até então, de todos os sistemas governamentais que a gente teve até então, gente, depois de Atenas, depois da Grécia, a gente não teve uma volta tão grande assim da democracia. Então, o que os estadunidenses fizeram foi inovador. Eles resgataram a democracia mais de 3 mil anos depois que ela tinha sido criada. Isso é realmente, assim, uma coisa muito importante e foi muito influenciado pelos ideais iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, piriri e pororó. E a mais importante de todas, sem dúvida nenhuma, a que mais influenciou o mundo, a que ainda abala corações, a que emociona pessoas, a que ainda é o hino nacional da França. Como o próprio nome diz, a Revolução Francesa. A mesma situação. Você tinha um monarca absoluto dentro da França, Luís XVI, estava dando problema, a burguesia não estava satisfeita, estava tendo uma onda de fome dentro da França, piriri pororó, vamos decapitar a cabeça, vamos ir contra a monarquia. Aí eles criam um hino nacional deles, né, que é a Marselhesa. Se vocês quiserem entender a Revolução Francesa, meus queridos, inclusive, eu recomendo muito vocês ouvirem a Marselhesa. É o hino nacional da França, é só digitar no Google, procurem com tradução, vocês vão entender bastante o sentimento do povo naquele período, tá certo? Foi de longe talvez o movimento mais importante de toda a Idade Moderna, não, com toda certeza foi o movimento mais importante de toda a Idade Moderna, influenciou todo o mundo ocidental, sem exceção, inclusive o Brasil. E é isso, né, gente? Que todos esses 3 movimentos que eu falei para vocês, ó, revoluções inglesas, revolução estadunidense e revolução francesa, o que elas têm em comum? A burguesia ascende a cargos públicos, ela começa a ter participação política, ela começa a poder ocupar cargos do governo, começa a poder votar, começa a influenciar dentro da política, isso é muito importante mesmo. Então, é com esses movimentos completamente influenciados pelo iluminismo, que por sua vez foi influenciado pelo Renascimento, que a gente tem essa quebra de paradigmas, e o absolutismo é deixado de lado, não definitivamente porque ele ia voltar, mas assim,
ele começa a ser questionado. Ele começa a ser questionado, e isso é muito importante. Tá certo? É isso, gente. É isso que a gente tem desses temas aqui. Com a Revolução Francesa, no fatídico ano de 1789, a gente tem a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é o período que a gente vive até os dias de hoje. Igual eu falei para vocês, sabe-se lá Deus qual outro evento vai ser tão grande para realmente falar, não, aqui começa outro período da história. Tá bom? Gente, começamos a Idade Contemporânea. E o que marcou principalmente a Idade Contemporânea nesse pequeno spoiler que eu vou passar para vocês? Lembrando, meus amores, pelo amor de Cristo, a gente não vai ver toda a Idade Contemporânea hoje, não dá, inclusive, assim, metade do ano, metade de todo o período letivo que a gente tem é dedicado para a Idade Contemporânea, porque tem bastante assunto, tem bastante coisa, é realmente um tema bem grande. Hoje a gente vai ver até o que a gente chamou de imperialismo europeu, tá certo? Então, vamos começar com das características, um dos movimentos que mais marcou a Idade Contemporânea, as revoluções industriais. Gente, a Revolução Industrial mudou completamente o mundo, como a gente conhece. Eu nem preciso falar isso para vocês. Olhem ao seu redor e tentem achar pelo menos uma coisa que não veio diretamente de uma indústria. Não tem mesmo. Hoje eu posso afirmar que nenhum de vocês consegue fazer sequer um lápis sozinho. Nenhum país, inclusive, creio eu também, consegue fazer um lápis sozinho. É claro que se ele se esforçar, ele vai conseguir, mas nenhum lápis economicamente viável. Por quê? Porque o grafite que está no teu lápis, muito provavelmente, nem veio do Brasil. Ele veio das minas da China ou da Índia. A madeira que ele também tá revestindo ele, também provavelmente não veio da floresta amazônica, viu? Não pensem que é assim, talvez tenha vindo de algum lugar do Canadá, que realmente tem uma extração... Então, assim, essa ideia de manufatura, de fábrica, de indústria de produção mudou completamente o meio que a gente vive. Não só dos produtos que a gente pode acessar, não só da rapidez da produção, mas também, e preste muita atenção nisso, da organização social. A gente vai ter a criação de uma nova camada, que é a camada dos trabalhadores. Mas vamos ver isso com calma, vamos devagar agora, tá certo? Gente, a primeira revolução industrial é uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. É o seguinte, alguns historiadores pegam a Revolução Industrial e dividem em 3 partes. Tem historiador que nem faz isso. Eu coloquei aqui para ficar um pouquinho mais didático, um pouquinho mais fácil enxergarem. Mas, a grosso modo, gente, a segunda Revolução Industrial é uma continuação da primeira Revolução Industrial. E a terceira Revolução Industrial é uma continuação da segunda Revolução Industrial, que é uma continuação da primeira Revolução Industrial. Então, assim, não pense que é uma coisa tão inovadora quando a gente fala de, olha, é a segunda, é a terceira. Não é que teve uma quebra, que teve um negócio, uma ruptura que realmente fala, agora é segunda, agora é terceira. Não, não foi isso. Foi mais um processo, tudo bem? A tecnologia foi evoluindo com o tempo, ela foi mudando as estruturas sociais, o jeito que era produzido as coisas, e eles chamam de primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Mas, de novo, tem historiador que nem faz isso, tudo bem? Então, pense em tudo isso como um processo em que a tecnologia foi evoluindo ao longo do tempo, isso é muito importante. A primeira Revolução Industrial vai de 1760 até 1850 e ela ficou restrita à Inglaterra, e isso é muito importante vocês saberem, por causa de diversos fatores. Eu estou cansado de falar isso, vocês também devem estar cansados de escutar. Por causa de diversos fatores que a gente não tem tempo de analisar hoje, a primeira Revolução Industrial, ela desabrocha e fica restrita à Inglaterra. Basicamente é o seguinte, a Inglaterra estava acumulando muito dinheiro por causa de comércio, de um negócio que a gente chamou de Tratado de Navegação, tudo bem? Ela tinha bastante bastante matéria-prima dentro do país, tinha bastante mina de carvão, de ferro e tudo mais, dentre um monte de outros fatores, mão de obra abundante. Por causa de tudo isso, acabou que a Inglaterra calhou de ser a precursora da Revolução Industrial. E como ela era a nação mais rica do mundo, de longe, assim, disparado, os ingleses realmente eram muito ricos, acabou que no começo da Revolução Industrial, ela ficou aqui, ó, só na Inglaterra, só naquela ilha da Grã-Bretanha. E é óbvio que eles fizeram muito dinheiro com isso. Porque se só a Inglaterra tem produto manufaturado, é só a Inglaterra que vai vender produto manufaturado. Vocês estão vendo um monopólio aí? Então, bastante dinheiro entrou dentro dos cofres britânicos durante o período da primeira Revolução Industrial. Tudo bem, então. Mas o que mudou dentro da sociedade por causa disso tudo? Surgiu uma coisinha que é muito importante vocês saberem, que é o sistema... 3 fatores que eu coloquei para vocês. Sistema fabril, especificação do trabalho e expropriação da técnica. São 3 conceitos
que eu vou explicar agora para vocês. Prestem bastante atenção, não é difícil de entender, mas eu preciso da atenção de vocês. Olha só. Como é que funcionava antigamente? Eu vou ilustrar como é que era o dia a dia de um trabalhador, tudo bem? Vamos colocar um ferreiro da Idade Média, uma coisa bem medieval mesmo, um ferreiro fazendo uma espada. Como é que ele trabalhava? Ele tinha a oficina dele. Onde ficava essa oficina? Normalmente na casa dele. Era uma coisa bem doméstica, bem aqui do cerne familiar, do núcleo familiar. Então a oficina era tipo uma garagem, não uma garagem, né, mas tipo um quartinho dentro da casa dele que ele exercia o ofício dele. E ele tinha que ter um conhecimento bem grande desse ofício. Então, por exemplo, vamos dizer que ele queria fazer uma arma, uma espada. Ele tinha que saber todas as etapas da produção da espada. Ele ia ter que saber como é que fazia uma bainha, como é que afiava a lâmina, como é que moldava o metal, como é que você fazia a empunhadura. Ele tinha que saber muito bem exercer a profissão dele e todos os detalhes, todos os processos da produção. Com a Revolução Industrial, isso mudou completamente. Nesses 3 fatores que eu coloquei para vocês. Gente, o sistema fabril nada mais é do que você realmente produzir em massa. Porque é o seguinte, como é que era, não é bem isso, mas como é que era a produção na época da Idade Média? Era literalmente artesanal, então o cara ia lá, fazer espadinha e tudo mais, bonitinho, piriri, pororó, e aí demorava 3 meses e entregava a espada, aí demorava mais 3 meses para entregar uma armadura, e demorava mais 3 meses para entregar um martelo, um machado, e era assim que funcionava. Agora não. Agora as coisas começaram a mudar e a rapidez ganhou bastante relevância dentro da produção. Sistema fabril, basicamente, é o seguinte. Igual eu falei para vocês. Um trabalhador, um ferreiro, durante a Idade Média, ele tinha a sua oficina. E onde ficava a oficina dele? Muito provavelmente na casa dele, em um cômodo que ele não usava. Era uma coisa doméstica. No sistema fabril, a gente começa a ter estruturas que foram criadas única e exclusivamente para abrigar trabalhadores. Então, esses trabalhadores iam sair da sua casa, iam para esses lugares, trabalhariam e voltariam para suas casas. Sistema fabril, fábrica. É a criação das fábricas, das indústrias, desses complexos, dessas construções que foram feitas com o objetivo de aglomerar trabalhadores para eles trabalharem depois, tchau, gente, foi bom dia, o expediente, tá ótimo já. A produção deixou de estar no ambiente familiar e passar a ter um lugar separado para ela. Esse é o sistema fabril. Tudo bem. O que é especificação do trabalho? Melhor, eu vou explicar primeiro o que é expropriação da técnica e depois especificação do trabalho. Gente, o que é expropriação da técnica? Igual eu falei para vocês, um ferreiro, durante a Idade Média, se ele realmente queria ser bom no que ele fazia, ele tinha que saber muito bem o ofício dele, ele tinha que saber todos os detalhes de ferro, de derreter, de sei lá mais o que. Com a Revolução Industrial, isso começa a mudar. Começa a mudar muito, inclusive. Por quê? Porque cada trabalhador vai ficar com uma única função. Então, vamos usar o mesmo exemplo da espada? Gente, não era assim, viu? Pelo amor de Deus, eu só estou usando para ficar um pouquinho mais claro. Então, o ferreiro, ele tinha que saber todas as etapas da produção da espada. Tinha que saber, igual eu falei para vocês, derreter o ferro, afiar a lâmina, fazer a empunhadura, criar uma bainha. Agora não. Cada trabalhador vai ficar responsável por uma dessas funções. Então, um trabalhador vai fazer exclusivamente o derretimento do ferro. Outro trabalhador vai fazer exclusivamente a empunhadura. Outro trabalhador vai fazer exclusivamente a bainha e vocês entenderam como é que funciona? Então é o seguinte, a gente tem o que a gente chama de expropriação da técnica. Por quê? Porque um trabalhador, durante a Revolução Industrial, ele não tinha que ser pica igual era antigamente, ele não tinha que saber todas as etapas de todos os processos, e todos os detalhes e todas as nuances, não. Agora ele era responsável por só uma parte da produção. E era aquilo que ele tinha que fazer e era isso daí. E como isso é o que a gente chama de expropriação da técnica. A técnica, aquela coisa aplicada, deixa de ter uma importância tão grande, tá certo? E por fim, diretamente relacionada com a expropriação da técnica, a gente tem também a especificação do trabalho. Que é basicamente o seguinte, como eu falei para vocês, acabei de falar, cada trabalhador vai ficar responsável por uma parte da produção. Vocês não concordam comigo que quanto mais ele repetir aquela parte, ele vai ficar melhor naquilo? Isso é a especificação do trabalho. Ele é específico para aquela função. Então, vamos pegar aí uma linha de montagem que não é da primeira Revolução Industrial, é da segunda, mas eu quero deixar bem claro para vocês. O trabalhador tem que ficar o quê? Só apertando parafuso, só apertando parafuso. Uma hora ele vai ficar muito bom nisso. E essa é a única coisa que ele tem que fazer na vida dele. É a única coisa que ele tem que fazer dentro do sistema fabril. Apertar parafuso.
É óbvio que não é do jeito que eu tô falando para vocês, tudo bem, gente? Eu tô simplificando muito, tô fazendo meio caricato, mas é só para vocês entenderem. Isso é a especificação do trabalho. É você ser específico em uma única função. Tá bom? Todos esses fatores que eu falei para você, sistema fabril, especificação do trabalho, expropriação da técnica, são derivados da Revolução Industrial. E o que também que surge durante a primeira Revolução Industrial? Exploração do trabalhador, gente. É aquilo que a gente já viu. Olha só, não tinha lei trabalhista, tudo bem, não tinha CLT para ninguém, não tinha 13º, não tinha férias remunerada, não tinha nada. Esses coitados iam para as fábricas em jornadas de trabalho longas pra cacete, tipo 16 horas, até mesmo 20 horas por dia, e só tomando aqui. Só se fudendo de verdade. Mulher, criança, homem, ninguém era poupado, todo mundo era empregado. As condições de trabalho eram extremamente precárias, perigosas, acidentes eram comuns. Se uma mulher engravidasse, por exemplo, tchau, era demissão na hora. As crianças, putz, sofreu um acidente, que pena, hein? Nossa, que chato. Ah, mas você não vai pagar nada? Não, não vou, infelizmente. Não tem uma lei que me obriga. Então, isso é muito importante. Primeira Revolução Industrial teve isso muito legal, ó, muito top. Mais produção, mais produto aí, mais rapidez. Só que também teve esse lado muito ruim, que foi a exploração do trabalhador. Só que passou. Essa foi a primeira Revolução Industrial até 1850, e de 1850 até 1950 a gente tem a segunda Revolução Industrial. O que mudou? Basicamente duas coisas. Primeiro, as tecnologias que foram empregadas. Então, obviamente, a tecnologia evoluiu com o tempo. E segundo ponto que mudou bastante, isso é importante, a primeira Revolução Industrial era restrita à Inglaterra. Agora, ela se espalha para outros lugares. França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, por exemplo, vão se industrializar. O que a gente tem durante a segunda Revolução Industrial também, que é muito importante, que é característica desse período? A criação das ferrovias, gente. E por que isso é importante? Porque ferrovia, primeiro, é uma grande maneira de você conseguir dinheiro fazendo a ferrovia, inclusive, dá bastante grana. Você produzir os trilhos, você produzir os vagões, você fazer essas coisas, você construir, dá bastante grana, isso é importante. E segundo ponto, vocês concordam comigo que um trem é mais rápido que um cavalo? Isso é meio que óbvio, mas vamos concordar? Então é o seguinte, como é que funcionava o transporte de produtos nessa época? Ou era literalmente na mão, no braço, em cima de um cavalo, no lombo de um jegue, ou era no navio. Esse navio era a vela, não era nem a vapor. Então agora surgem as ferrovias, olha que inovação, olha que coisa realmente moderna. Agora você tem trens, os trens são rápidos, os trens vão ligar com mais eficiência regiões remotas. Então a gente tem, por exemplo, a criação da ferrovia Transiberiana, na Rússia, que literalmente liga desde lá do extremo leste ao extremo oeste da Rússia, isso vai ser muito importante. A gente tem a criação de um monte de ferrovia, principalmente dos Estados Unidos, ligando o leste com o oeste, ligando a costa leste com a costa sul. Isso é muito... Costa sul não, Eduardo, pelo amor de Deus. A costa leste com a costa oeste, isso é muito importante. Tudo bem? Então, durante a segunda Revolução Industrial, a gente tem a criação das ferrovias, isso é fundamental para o desenvolvimento do mundo. É durante a segunda Revolução Industrial também que a gente tem a criação do sistema de produção em massa. Amores, vocês vão ver isso com mais detalhes, provavelmente em geografia, Fordismo, Taylorismo, mas basicamente é o seguinte, falando grosso modo para vocês. Tem uma frase que foi o próprio Henry Ford que disse, que eu acho que sintetiza bem esse sentimento da produção em massa. Ele falou o seguinte, um Ford, ou seja, um carro Ford, pode ser de qualquer cor do arco-íris, desde que seja preto. Olha só, vocês param para pensar, a gente parando aqui para analisar a frase, você pensa, mas esse cara tem problema, esse cara tem retardo mental. Porque como é que ele fala? Um Ford pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Isso é um absurdo. Essa frase não faz sentido. Só que aí a gente tem que analisar com cuidado o que ele falou. Por quê? Por que ele disse isso? Um Ford pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Porque a tinta preta secava mais rápido. E vocês concordam comigo que se ela secava mais rápido, você conseguia vender mais carros mais rapidamente? Isso é a ideia da produção em massa. É literalmente produzir em massa. Você produz muito, uma coisa padronizada, que não tem nenhuma espécie de individualidade, tudo bem, de customização, e tenta vender ela da maneira mais massiva, como o próprio nome diz, e mais eficiente, mais rápida possível. Querem um exemplo maravilhoso desse período? Gente, a imagem aí à direita deste ícone de homem não, mas de cineasta, porque ele era meio cuzão. Charlie Chaplin, maravilhoso,
Tempos Modernos, um dos melhores filmes da história da humanidade. Eu nem preciso falar porque vocês conhecem, é super icônico, mas é essa a ideia. Essa cena, gente, é maravilhosa. Eu não sei como colocar vídeo em slide, porque eu queria muito colocar o vídeo, mas eu não sei colocar. Mas é ele apertando esse parafuso, freneticamente, tentando apertar e a esteira indo e produzindo e tentando apertar, e não dava tempo. É isso. Produção em massa é um monte e pressa. Esses são os dois fatores que vocês precisam saber, assim. Quem criou Fordismo e Taylorismo? São esses dois sistemas que a gente chama de produção em massa. Por fim, tá acabando, eu sei que tá longo, mas enfim. Por causa da segunda revolução industrial, a gente obviamente tem mais... Ó, gente, é o seguinte, trabalhador já se fudia, trabalhador já era bem explorado. Só que depois da segunda revolução industrial, irmão, outro patamar, virou outra coisa completamente diferente. A exploração que já era grande aumentou e ganhou proporções nunca antes vistas. Então, segunda revolução industrial é trabalhador, se felendo, tipo assim, tomando bem no cu, assim, bastante, tudo bem? E aí, por causa disso, os trabalhadores, é o seguinte, eles falavam, mano, não tá dando, não está dando, a gente só tá se fudendo, a gente tá sendo muito explorado, tá dando tudo errado, vamos se organizar? Tem um cara aí, Karl Marx, não sei se já ouviram falar, ele falou da nossa exploração, ele falou do sistema fabril, ele falou desse sisteminha aí. Eu concordo com o Karl Marx, vamos começar a se organizar nos sindicatos, vamos começar a fazer greve. Isso surgiu durante a segunda Revolução Industrial. Gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Isso quer dizer que durante a primeira Revolução Industrial a gente não teve manifestações de trabalhadores? Não, a gente teve. A gente teve o movimento de ludismo, o movimento de cartismo, a gente teve trabalhadores quebrando máquinas, colocando fogo em fábricas, só que era uma coisa muito restrita. Eram movimentos meio que isolados. Durante a segunda Revolução Industrial, isso ganha outro patamar. Eles começam a se organizar realmente no que a gente chama de sindicatos, começam a fazer reivindicações, as greves ganham maior importância, ficam mais numerosas. Então, isso é relevante vocês saberem. Segunda Revolução Industrial é quando os trabalhadores realmente começam a se organizar e surgem umas novas teorias sociais que vão tentar explicar essa nova sociedade que está surgindo aí, porque, gente, as coisas mudaram muito. Olha só, compara como é que era a sociedade durante o absolutismo e como que ela está agora. Quem manda agora na Europa é a burguesia industrial, é a burguesia mercantil. E você tem uma nova classe uma nova classe social, que são os trabalhadores, que, só estão daquele jeito. A sociedade mudou demais. E é óbvio que se ela muda demais, os filósofos, os sociólogos não vão ficar parados no tempo. Eles vão tentar explicar o meio que eles estão vivendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que vamos com calma, tudo bem? Daqui a pouco a gente fala disso, tá certo? Gente, olha só. Vamos dar um outro foco agora nessa aula, mas ainda tem relação com a Revolução Industrial, é bem ligado com a Revolução Industrial. A gente vai falar um pouquinho da Era Napoleônica. Tudo isso, lembrando, aconteceu durante a Idade Contemporânea. Gente, não dá... Acho que é a 9ª vez que eu falo isso para vocês, mas não dá para analisar a Era Napoleônica direito. Muita coisa, muito pouco tempo. Tudo bem? Mas vamos falar certinho. Napoleão era o quê? Excêntrico, maluco e expansionista. Isso é muito importante. Ele queria fazer da França um império à altura dele. Não à altura, literalmente, porque ele tinha 1,68. Só que, gente, a altura do ego dele, porque o ego de Napoleão era uma coisa realmente assustadora. O cara se achava o dono do mundo. E, honestamente, gente, vamos concordar que, de uma certa maneira, ele realmente era. Napoleão era um cara diferenciado mesmo. Era realmente bem crânio, tudo bem? Então, o que o Napoleão queria? Ele queria que a França simplesmente fosse a nação mais pica do mundo. E quem que era a nação mais pica do mundo até então? Essa ilhazinha chamada Reino Unido, chamada Inglaterra. Desde sempre a maior rival dos franceses. Desde, sei lá, da Guerra dos 100 anos, da Guerra dos 7 anos, da Guerra de Independência da América, da Guerra de sei lá das contas, normalmente franceses e ingleses são opostos. Eles sempre eram rivais históricos. Então magoava muito Napoleão, ele ficava #chateado de saber que a França não dominava o mundo. Quem dominava o mundo eram os ingleses. Então ele queria de qualquer jeito, ser melhor que a Inglaterra. Isso em todos os aspectos, econômico, militar, social, filosófico, não sei. Só queria ser melhor de tudo quanto é jeito. E aí o que ele faz? O que tá pegando? A Era Napoleônica, ela vai até 1815, ela vai de 1799 até 1815. E o que tá pegando nesse período?
que está pegando esse período na Inglaterra? Pois é, primeira Revolução Industrial, igual eu falei para vocês. A primeira Revolução Industrial fica restrita à Inglaterra. Então, o que acontece? Basicamente é o seguinte, a França queria ser a dona do mundo, mas para ela ser a dona do mundo, ela tinha que quebrar a Inglaterra. E é o seguinte, o Napoleão, ele falou, putz, só vou conseguir quebrar a Inglaterra se eu também me industrializar. Só que ele não estava conseguindo. Ele não estava conseguindo industrializar a França. Por quê? Diversos fatores. A França não era tão rica quanto a Inglaterra, não tinha tanta mão de obra. Mão de obra até tinha, mas não era tão próspera quanto era a Inglaterra. A Inglaterra deu algumas sortes, alguns fatores que a França não tinha. E por mais que Napoleão tentasse, ele não ia conseguir competir com o Reino Unido, com a Inglaterra, de uma maneira justa, vamos dizer assim. De uma maneira realmente competitiva. Competir com a Inglaterra de maneira competitiva foi foda. Mas o que eu quero dizer, gente, é que ele não ia conseguir superar a Inglaterra por bem. Então ele tinha duas opções nas mãos. Ou ele realmente fazia alguma coisa mirabolante, bolava alguma tecnologia inovadora para toda a Europa e que colocasse a França em pé de igualdade com a Inglaterra na questão da Revolução Industrial. Ou ele invadia a Inglaterra, descia a porrada em todo mundo. É isso. Adivinha qual que ele escolheu? Exatamente descer a porrada na Inglaterra. E foi exatamente isso que Napoleão fez. Tá certo? Só que é o seguinte, o Napoleão começa a ficar maluco. Ele começa a ficar maluco. Ele faz um negocinho chamado bloqueio continental. Qual que era a ideia dele? A Inglaterra, ela vende produto. Vende produto. Ela é a única que vende produto, inclusive. Ela é a única que manda produto industrializado. Por quê? Porque é só lá que a Revolução Industrial tá. É só a Inglaterra que tem essas indústrias maravilhosas, que ela tem essas manufaturas e tudo mais. Só que é o seguinte, para a Inglaterra ter dinheiro produzindo, ela tem que vender também. E quem que compra na Inglaterra? Bom, Portugal compra na Inglaterra. A Espanha compra na Inglaterra. A Itália, que nem existia nessa época, enquanto país, compra da Inglaterra. A Alemanha, que também não existia, compra. A Rússia, compra. Noruega, compra. Toda a Europa compra na Inglaterra. Qual que é a ideia dele? Mas se eu impedir que eles comprem, a Inglaterra quebra. E se ela quebra, adivinha quem vai ser a nova dona do mundo? A França. Então, o que ele fez? Bloqueio continental. Basicamente é o seguinte, ele pegou toda a esquadra francesa, toda a marinha francesa, cercou toda essa região de água aqui, toda a Europa, e falou, é o seguinte, quem comprar da Inglaterra, eu vou descer a porrada. E foi isso que ele fez. Tiveram países que foram contra Napoleão? Tiveram. A Espanha e Portugal. O que aconteceu com eles? Foram invadidos, o rei da Espanha foi deposto e o Dom João VI teve que fugir. Para onde? Para o Brasil. Inclusive, aí, ligação com a nossa história, viu? Isso é bem importante. O Napoleão estava maluco nessa. E ele realmente estava começando a quebrar a Inglaterra. Estava dando certo. Só que é o seguinte, por causa de alguns desastres militares que ele fez, ele tentou invadir a Rússia, deu errado, né? Uma grande treta e tudo mais. Ele começou a se dar mal, E o bloqueio continental, ele não conseguiu se sustentar. E uma hora, Napoleão, ele foi derrotado no que a gente chamou de Batalha de Waterloo, tudo bem? É quando ele finalmente é eximado. Toda a Europa, literalmente, se une contra Napoleão. Então, não importa a rivalidade entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha se unem para bater no Napoleão, junto com a Inglaterra, junto com a Itália, que não existia, junto com a Alemanha, que não existia, junto com a Rússia. Todo mundo se une para bater no Napoleão. Porque se não se unissem, ele com certeza iria conseguir o que ele queria. Ele é derrotado, e depois que ele é derrotado, ele é exilado numa ilhazinha lá no meio do Atlântico, chamada Ilha de Santa Helena, onde ele morre, tá? E no fim da Era Napoleônica, ele criou uma bagunça dentro da Europa. Por quê? Porque o Carlos IV, que era o rei da Espanha, ele foi deposto. Ele não estava mais no trono da Espanha. O Dom João VI de Portugal teve que fugir para o Brasil. E a mesma coisa aqui, para toda essa região aqui, o Napoleão fez uma bagunça, ele fez uma anarquia gigantesca. Então, para tentar solucionar esse problema, restaurar o mapa da Europa, ou seja, restaurar as monarquias, foi feito em 1815, o último ano da Era Napoleônica, o Tratado de Viena, onde, por exemplo, o Carlos IV, que tinha sido deposto, ele volta para o trono. O Dom João VI, que fugiu de Portugal, ele volta para Portugal como rei. E aí eles tentam reorganizar o mapa da Europa como se mais ou menos Napoleão nunca tivesse existido, tudo bem? E aí uma coisa importantíssima, o absolutismo, que estava em baixa, volta.
Ele volta para a Europa. Da mesma maneira que ele era, com Luís XIV, aquele negócio do rei sol, do eu sou o Estado. Não, não. Não volta igual era antigamente, mas volta. Tudo bem? Então, o absolutismo, ele retorna à Europa depois de um período aí de muita inovação, de muita treta e tudo mais, ele acaba voltando. Tá certo? Gente, isso é importante para vocês saberem da Era Napoleônica. Vocês viram como tá bem ligadinha com a Revolução Industrial? Igual eu falei para vocês, gente, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui tá ligado. Tudo isso aqui tá ligado diretamente entre si. Certo? Gente, amores, igual eu falei para vocês, vamos voltar agora, ó, guardem tudo que vocês pegaram de Era Napoleônica, que vocês aprenderam agora, guardem numa caixinha agora, e vamos falar de movimentos sociais do século XIX, tá certo? Gente, é o seguinte, igual eu falei, tá tudo conectado. Essa aula é uma delícia porque tá tudo bonitinho, tá tudo encaminhado. O que eu acabei de falar para vocês? Revolução Industrial mudou o mundo completamente. Mas completamente. A burguesia ganha mais destaque, tudo bem, por causa do iluminismo, por causa das revoluções da Idade Moderna, começa a ganhar mais dinheiro, sistema fabril é criado e surge uma nova classe social, que são os operários, os trabalhadores. E é óbvio que os filósofos, os pensadores, os sociólogos, os historiadores não iam ficar parados. Eles estavam vendo que a sociedade ao redor deles estava mudando e eles tinham que adaptar a filosofia para o meio que eles estavam vivendo. E aí surgem os movimentos sociais do século XIX. O que eles são? Todos eles, mesmo que discordantes em alguns pontos, o que eles são? Eles são críticos ao modelo de produção da época, ou seja, aquele negócio da produção em massa, né, de, vamos produzir aí, vamos trabalhar, vamos fazer em massa, tempo e dinheiro, times money, Ford preto, piriri, pororó, e também são contra a condição dos operários, que eram completamente explorados pelos burgueses. Lembrando que eu falei para vocês, não tem CLT, não tem 13º, não tem férias, não tem nada. Eles são completamente tadinhos, dá muita dó, de verdade. Então, basicamente é o seguinte, esses pensadores, esses novos pensadores aí, esses novos sociólogos, novos filósofos, eles vão olhar o meio social que eles estão vivendo e vão falar, gente, acorda, isso tá uma merda, isso tá uma bosta, essa sociedade não vai durar muito tempo, então vamos propor uma nova sociedade? Exatamente isso que eles fazem, ou seja, eles dão novas propostas, novas ideias de organização social. A gente tem, por exemplo, o socialismo utópico e o socialismo científico, lembrando, gente, qual que é o do Karl Marx? Socialismo científico. Então a gente tem o Marx, o Engels, esses caras se reunindo e falando, gente, tá errado isso daí, trabalhador é só explorado, tem que se unir, tem que ter a ditadura do proletariado, mais-valia, esses conceitos que vocês com certeza vão ver com mais detalhes em sociologia, não é tipo, não dá para ver aqui, tudo bem? E socialismo utópico também, que é um pouquinho diferente, mas essa ideia de propor novas sociedades está presente nos dois. A gente também tem o anarquismo, que não, chega de governo, ó, tá bom então, não tem mais governo nenhum, vamos abolir esse negócio, os trabalhadores vão, todo mundo livre, é óbvio, gente, não é assim, pelo amor de Deus, eu tô simplificando bastante. Mas são movimentos que vão tentar propor literalmente novos meios sociais, novas organizações, novos padrões de vida, em oposição a esse sistema fabril, essa burguesia aí que estava explorando tanto os trabalhadores. E é óbvio que, igual eu falei para vocês, esses movimentos sociais, eles vão influenciar o mundo, eles vão influenciar principalmente os trabalhadores. E, por causa disso, vai ter um monte de revolta que é alicerçada, que é embasada pelo socialismo, pelo anarquismo. Então, você tem movimento sindical, você tem greve, você tem fábrica pegando fogo, você tem comunas, que é o que a gente tem realmente revoltas dentro dos países. A mais importante foi o que a gente chamou de Comuna de Paris, em que, literalmente, por algum tempinho, Paris foi literalmente cercada, tomada à força, por causa de diversos fatores que, adivinhe, a gente não tem tempo para analisar aqui. E, mano, Estado socialistaço ali por um tempinho. Tudo bem? Então, esses movimentos mudaram o mundo. Eu coloquei aí à direita para vocês verem quando uma pessoa, um proletário, ele é iluminado, ele é lido com o Manifesto Comunista do Marx e do Engels, e ele compreende a noção de mais-valia. Um meme aí só para vocês darem risada, tá, meus queridos? Então, gente, isso é muito importante, porque a Revolução Industrial mudou o mundo. E, obviamente, os pensadores iam acompanhar essa mudança e propõem novas sociedades para tentar mudar um mundo que já tinha mudado para mudar para melhor. Vocês entenderam a frase? Ficou um pouco confusa, mas espero que tenha ficado claro para vocês. Tudo bem? Então, foi exatamente isso. É uma crítica ao modelo social vigente naquela época. Qual era o modelo social?
Industrialização, operário, só se fudendo, vamos mudar isso daí. Tem que resolver isso daí. E era exatamente isso que eles fizeram, tá certo? E agora vai começar a maior dor de cabeça para eu explicar para vocês nessa aula, porque esse tema é complicado. Esse tema é uma desgraça, porque é difícil. Gente, presta atenção. Não é impossível entender, tá? Calma, vai dar tudo certo. Só que eu preciso, você que está assistindo esse vídeo, endireita essa coluna, bebe uma água, fica de boaça agora, mas presta muita atenção no que eu vou falar agora, porque esse tema é complicado. Perdeu o fio da meada, vai ficar difícil. Primavera dos povos. Gente, é o seguinte. Revolução Industrial botou no cu de muita gente. Mudou completamente a sociedade. Era napoleônica, mexeu em todo o mapa da Europa. O absolutismo volta. Movimento social, comunismo, marxismo, anarquismo, socialismo. Eu falei um monte de sinônimo não, mas tudo bem. Tudo isso daí vai colocar mais lenha nessa fogueira, vai colocando mais treta aí, mais fator. Tá certo. Guardem isso na cabeça. O que surge também na Europa durante o século XIX? Um movimento de nacionalismo. Gente, eu expliquei para vocês na primeira aula que a gente teve da Grécia o que é aquele conceito de nação. Nação é quando você se identifica com uma cultura, com um povo, com uma tradição, com algum costume, com uma língua. Então, nação é tudo que te causa esse sentimento de unidade. Então, eu não sei vocês, mas eu me sinto brasileiro. Eu me sinto pertencente a esse lugar. E era basicamente isso. Então, o nacionalismo ele ganha muita força dentro da Europa no século XIX. E qual que é o detalhe que eu falei para vocês? Itália não existia. A Alemanha também não existia. Nessas regiões, a gente tem várias... É como se... Não tipo assim, eu vou falar uma coisa que é errada, mas eu quero que vocês entendam o conceito, tudo bem? Olha só. É como se fosse o feudalismo. Não era feudalismo. Tinha bastante diferença. Mas é como se fosse... Tinha várias regiões autônomas entre si, tradição e legislação própria, e esses lugares, Alemanha e Itália, eram completamente fragmentados politicamente. Só que qual que é o rolê? A Itália não existia, mas o italiano existia. Não a língua, o italiano, a pessoa italiana. Então, por mais que o governo não existisse, por mais que o país Itália não existisse, a pessoa podia falar, uma pessoa que nascesse na Sicília, em Nápoles, em Bolonha, que se dane, não importa, ela podia bater no peito e falar, eu sou italiano. Porque eles se sentiam assim. A mesma coisa para a Alemanha. Alguém que nascesse em Berlim, que nascesse em Dresden, que nascesse, sei lá, em Munique, que eram regiões que não eram controladas pela mesma unidade, pelo mesmo Estado, eles podiam bater no peito e falar, eu me sinto alemão. Isso vai ser muito importante, porque esse sentimento de nacionalismo vai ser muito, muito forte dentro da Europa durante o século XIX. Vai ganhar muita proporção. Ah, é só na Alemanha e na Itália? Lógico que não. A gente tem nacionalismo serbo, nacionalismo eslavo, nacionalismo de uma cacetada de lugar. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos pegar um pote. Vamos pegar esse pote lindo aqui, ó, maravilhoso. Vamos abrir ele. Vamos pegar o nacionalismo e vamos jogar dentro dele. Então, dentro do nosso pote, dentro da nossa bacia, na nossa cumbiquinha, a gente tem o nacionalismo. Tá certo? A gente tem também a Revolução Industrial e a exploração dos trabalhadores. Joga dentro da cumbica. A gente tem a volta da opressão, a volta do absolutismo na Europa. Joga dentro da cumbica. E, por fim, a gente tem todas essas novidades ideológicas, esses movimentos sociais, essas coisas realmente que são inovadoras para a época. Joga dentro da cumbica. E aí começa a mexer. Coloca a cumbica no fogo, tudo bem, unta óleo, passa uma margarina, tá com um temperinho para ficar ó, maravilhoso, bonitinho, bem, e coloca no fogo. E aí começa a esquentar essa coisa. Esse sentimento dentro da Europa, a Europa não tá mais igual era antigamente. Tudo bem, as coisas estão ficando mais instáveis, estão ficando um pouco mais malucas, então... Primavera dos Povos. É exatamente isso. É difícil de entender, mas tudo bem, vamos lá. A Primavera dos Povos é uma das coisas mais bizarras que a gente já teve na humanidade. Basicamente, no ano de 1848, teve um monte de revolta simultânea por toda a Europa. Então, começou em Paris, foi para Berlim, foi para Londres, foi para Lisboa, foi para, pelo amor de Deus, Madrid, foi para Viena, foi para Sarajevo, foi para um monte de lugar.
um monte de revolta ao mesmo tempo. Por quê? Porque não dá para explicar, cara. Porque você misturou umas coisas que não eram para misturar bem. Nacionalismo não dá uma liga muito boa com o socialismo, com essas coisas. Gente, uma loucura. Todo esse sentimento, todas essas coisas que a gente colocou na nossa cumbica, todas elas de alguma maneira influenciaram esses movimentos. E eles aconteceram ao mesmo tempo, cara. Foi uma coisa muito maluca, foi uma coisa muito linda, maravilhosa. Então aí eu coloquei essa foto à direita para vocês. Gente, isso aqui é a bandeira, não sei se reconhecem, essa é a bandeira da Alemanha. A Alemanha não existia, mas a bandeira já existia. Esse sentimento de somos todos alemães, vamos lutar por uma pátria unificada. Isso começa durante a Primavera dos Povos. Esse sentimento de nacionalismo, de mudanças, tudo maluco. É tudo maluco. E o que é mais difícil da gente entender da Primavera dos Povos é porque tiveram várias reivindicações diferentes. Então, por exemplo, na Alemanha e na Itália, a gente teve esses movimentos em prol de uma unificação, muito orientados pelo nacionalismo. Em Paris, por exemplo, a gente tem a Comuna de Paris. Peraí, cadê esse negócio, pelo amor de Deus? Ah, cadê? Aqui, a Comuna de Paris, que não aconteceu em 1848, mas foi derivada da Primavera dos Povos. E, gente, assim, nacionalismo e socialismo e comunismo do Marx não combinam. O Marx, o Engels, eles eram completamente avessos à ideia de uma nação, à ideia de nacionalismo. Eles achavam que aquilo deturpava a causa trabalhadora. Só dando os detalhes aqui para vocês. Então, isso é muito maluco, porque a Primavera dos Povos estourou em um monte de lugar da Europa, e não necessariamente o que a Inglaterra reivindicava era a mesma coisa que a França reivindicava, que não necessariamente era a mesma coisa que a Alemanha reivindicava, que era a mesma coisa que a Itália. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É uma loucura, é uma maluquice, mas aconteceu. E não tem muito o que falar. E se espalhou, gente. E se espalhou, se espalhou. Espalhou para a Europa, espalhou para além da Europa, chegou aqui no Brasil, por exemplo. A gente tem aí a Confederação do Equador, que é muito influenciada pela Primavera dos Povos. Também aconteceu em 1848, mas eu não vou dar spoiler para vocês, vocês vão ver isso em História do Brasil. Tá certo? E aí, o que acontece, igual eu falei para vocês, é o tema da nossa próxima aula. Ó, bandeira da Alemanha. A Alemanha existia? Não. Tem uma imagem igualzinha para a Itália. A Itália existia? Não. Esse nacionalismo que foi fomentado, foi muito expandido pela Primavera dos Povos, vai ocasionar o que a gente chamou de unificações tardias, que é o tema desse negócio que eu esqueci de trocar. Peraí, coloquei errado aqui. Unificações tardias. Meu Jesus Cristo. Ai, 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 essa aula tá... Meu Deus do céu, a bateria do computador tá quase acabando. Nossa senhora, ainda bem com isso. Ai, gente, pera lá, desculpa o amadorismo. Peraí. Jesus Cristo. Queria ter alguma piada para contar agora para dar uma descontraída, mas não tenho, me desculpem, mas enfim, a aula tá quase acabando, eu juro por Deus, eu sei que tá longo. Pronto. Agora tá tudo certo. Peraí. Meu Jesus. Gente, vamos terminar isso aqui? Tá quase acabando, vocês estão vendo? Faltam só 2 slides. Tá certo? Eu escrevi tardizas. Puta que pariu. Tardias. Pronto, não sou analfabeto, juro por Deus. Gente, vamos lá. O nacionalismo estava como na Europa? Fervendo. Estava fervendo na França, estava fervendo na Inglaterra, mas se tinha algum lugar que esse negócio estava fervendo, quase entrando em ebulição, esse lugar era na Alemanha. Esse lugar também era na Itália. Por que eu não falei no plural desde o começo? Não sei, mas tudo bem. Então, durante o século XIX, o nacionalismo está como? Na Disney, está crescendo demais. E aí a Primavera dos Povos gerou um monte de revolta por toda a Europa e, lógico, Itália e Alemanha, que ainda não existiam, não iam ser diferentes. A Alemanha e a Itália, como eu já tinha falado para vocês, elas eram completamente fragmentadas politicamente, e aí você não tinha uma unificação e o povo começa a lutar por uma unificação. Como é que funcionou na Alemanha? Ó, a Alemanha era dividida em vários estados não, mas em vários, tipo, governos, tudo bem? E um desses governos, que era o mais rico e o mais próspero, era chamada Prússia. A Prússia vai liderar a unificação da Alemanha, tudo bem? Então, o reino da Prússia, que era um reino, ele vai conversar com todas as outras regiões que iriam compor a Alemanha e falar, gente, vamos se unir, cara, vamos dar aquela juntada, vai ser top e tudo mais. E aí, qual que é o seguinte, qual que era a ideia da Alemanha? Esses lugares, eles queriam se unir,
Eles queriam fazer parte de uma grande Alemanha, de uma Pan-Germânia, igual eles falavam. Só que, para acelerar esse processo, o que a Prússia fez? Ela começou a fazer guerra proposital, literalmente proposital, entrar em guerra de propósito. Então começou a fazer literalmente conflito gratuito, gente. Tiveram duas guerras principais dentro desse período. A guerra austro-prussiana contra a Áustria e a guerra franco-prussiana contra a França. Tudo bem? Então, basicamente é o seguinte, a Prússia entrou em guerra com essas duas regiões, com a França e com a Áustria, porque basicamente é o seguinte, obviamente a Prússia não ia para a guerra sozinha. Então, o que acontece? A Prússia entrava em guerra, ela falava, ô gente aí que fala alemão, eu tô em guerra, vocês não podem me ajudar aí? Contra esse inimigo em comum. Então, qual era a ideia da unificação da Alemanha? Qual era a ideia dos governantes da Prússia? Por meio das guerras, a gente vai criar uma ideia de um inimigo em comum. E esse inimigo em comum vai acabar unindo todos nós. E foi exatamente isso que aconteceu. Tá certo? Todo mundo se uniu, todo mundo deu origem à Alemanha. Na unificação italiana também teve guerra, só que foi diferente. Por quê? Porque a Alemanha, ela nunca teve uma guerra interna, uma guerra civil. Teve guerra? Teve. Contra estrangeiro, contra austríaco, contra francês. Não de alemão contra alemão. Na Itália, não. Na Itália vai ser na porrada. Assim como a Prússia liderou a unificação da Alemanha, o reino de Piemonte-Sardenha vai liderar a unificação da Itália. Só que é o seguinte, a Piemonte-Sardenha vai partir na porrada, vai conquistar as outras regiões da Itália na força, na base da treta. Tudo bem? Então vai ser assim, vai ser uma unificação um pouquinho diferenciada. Última coisa que vocês precisam saber dessas unificações são influenciadas, são movimentos de caráter liberal e burguês. Liberal, liberalismo, iluminismo, tudo bem? John Locke, Adam Smith, essas coisas que a gente viu. E burguesia, eu não preciso falar para vocês, que a gente também já viu ao longo dessa aula. Tá certo? Na verdade, vocês viram a Idade Média. Gente, tá acabando. Eu juro por Deus. Eu não sei quanto tempo tá esse negócio, mas deve estar mais de 1h20, não vai cacetada. Mas eu juro por Deus que tá acabando. Tá certo? Amores, é o seguinte. O nacionalismo, ele só gerou essas unificações, as chamadas unificações tardias, a unificação da Itália e da Alemanha? Não. Nacionalismo também é você achar que a tua nação é a melhor do mundo, independente de qualquer coisa. Então, qual que é o seguinte? Um inglês, ele falava, porra, mano, a Inglaterra é o melhor lugar do mundo. A gente tem o Big Ben, a gente tem a Rainha Vitória, porque não era, pasmem, a Elizabeth não tem 200 anos, por mais que pareça muito. A Rainha Vitória é a maior rainha do mundo, é a mais pica de todas. A industrialização, na Inglaterra é muito melhor que os outros. Nós somos o maior império do mundo, a gente é muito pica. E aí um francês olhava para o inglês e falava, esses caras são malucos. É óbvio que a França é o maior império, é a maior nação do mundo. Nós temos a Torre Eiffel em 1889, né? Nem sempre, mas enfim. Nós temos agora a Torre Eiffel, olha o nosso poder. Nós somos o berço da Revolução Francesa, que influenciou toda a Europa, não é? A França é o melhor lugar do mundo. E aí, a Alemanha falava, os alemães olhavam para a França e para a Inglaterra e falavam, gente, esses caras são idiotas, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, essa ideia mano, a minha nação é a melhor do mundo e pau no cu dos outros. E mais do que isso, ela é tão boa que eu vou mostrar para todo mundo que ela é a melhor nação do mundo. Então, isso é muito importante. E como que você mostra? Gente, assim, desculpa aqui ser um pouco grotesco, mas é basicamente um líderzinho tentando mostrar, tentando ver quem tem um pau maior. É isso daí, é isso que está na Europa nesse período. Vamos ver aqui quem que manda no mundo, vamos ver aqui quem que é a melhor nação, a nação mais pica, a nação mais top. É isso que foi. Isso que o nacionalismo fez na Europa, tá certo? E essa competição, essa treta, vai em todos os aspectos. Filosófico, científico. Então, teve corrida científica. Quando algum francês descobriu alguma coisa importante, os franceses iam chegar e falar, chupa a Inglaterra, nós é muito pica. Quando a Inglaterra construía alguma coisa, um monumento grandioso, eles falavam, França, tá vendo aí? Você não faz igual. Sabe por que você não faz igual? Porque vocês não são Inglaterra. Você pode até tentar, mas vocês não são. Tá certo? Então, esse sentimento de nacionalismo vai gerar uma competição muito grande entre as potências europeias. E não só essa competição vai se dar no campo ideológico, mas também na prática. Gente, começa um dos movimentos mais merdas da história da humanidade. Eu acho fascinante. Eu não vou mentir para vocês, é o meu assunto favorito de toda a história. Eu acho incrível, de verdade, você estudar. Mas é uma merda, assim, é uma tristeza.
Porque basicamente é o seguinte, a Inglaterra falou, porra, eu sou muito bom, eu sou a melhor nação do mundo. Eu tenho que levar a minha cultura para outro lugar. Tipo a África, tipo a Ásia. E aí a França, porra, a Inglaterra, o que a Inglaterra falou é verdade. Só que ao invés dela fazer isso, eu que tenho que fazer. Aí Portugal, porra, é verdade, hein? Eu também tenho que fazer isso. A Espanha, e a Alemanha, e a Itália. É o que a gente chamou de imperialismo. Gente, basicamente é o seguinte: naquela treta infantil de ver quem tem o pau maior, é literalmente isso, é meio grotesco falar, mas é realmente isso. Inglaterra falou: vamos conquistar a África, vamos fazer o Império Britânico. E a França falou: vamos conquistar a África, vamos fazer o Império Francês, vamos conquistar a Ásia. E aí, e foi isso, gente. Foi exatamente isso. Foi só isso? Não. Olha só. Por causa da Revolução Industrial, como eu falei, gente, tudo conectadinho nessa aula. Por causa da Revolução Industrial, tem novo produtinho, tem novo produtinho. E esses produtinhos demandam novas matérias-primas. Petróleo, aço, ferro, carvão, tudo esse tipo de coisa. E começava a estar tendo falta na Europa. Outra coisa, eles produziam os produtos. Nossa, essa frase ficou merda, hein? Eles produziam os... Meu Deus do céu, sinônimo de produto. Os negócios. Os negócios. Eles tinham que vender para alguém, para um mercado consumidor. Tinha que ter mercado consumidor. E o mercado consumidor europeu estava ficando saturado. Estava começando a ficar... Gente, é o seguinte, você ter um carro é legal, você ter 2 carros é bacana, só que você ter 15 carros não faz sentido nenhum. Então, estava começando a saturar o mercado. E aí a gente tem também esse nacionalismo exacerbado, essa competição entre as metrópoles europeias. E aí, o que eles falam? Vamos conquistar mais mercado consumidor. Vamos para a África, vamos conquistar aqueles lugares, vamos abrir esse lugar, vamos fazer troca comercial, vamos fazer produto. Foi exatamente isso que ele fez. É óbvio, gente, é claro que se eles chegassem do nada na África e falassem, gente, estamos conquistando vocês porque nós somos melhores que vocês diretamente e a gente quer que você compre nossos produtos, ninguém ia aderir a essa conversa. É óbvio. Então, eles tiveram algumas justificativas para a colonização, justificativas para o imperialismo, também chamado de neocolonialismo, tudo bem, gente? Duas delas importantes, darwinismo social e fardo do homem branco. Gente, basicamente é o seguinte, é bem bizarro, mas tudo bem. Darwinismo social, Charles Darwin, naturalista britânico, foi o criador da teoria da evolução, onde ele falava que o meio selecionava os indivíduos mais aptos. Então, basicamente é o seguinte, você tem um cachorro, você tem outro cachorro, o cachorro que é mais apto a viver naquele meio vai sobreviver e vai gerar mais descendentes. O povo da Europa pegou e falou, porra, Darwin, que da hora isso daí, hein? Vamos pegar o que você falou para biologia, que não tem nada a ver com humanidades, e vamos aplicar para a sociedade? E foi exatamente isso que eles fizeram. Então, basicamente é o seguinte, tinha uma crença muito grande dentro da Europa que, assim como para as espécies, as sociedades também tinham uma hierarquiazinha aí. Também tinha sociedade que era mais adaptada que outras, que perduraram mais que outras, que eram melhores. E é óbvio que as sociedades que eram melhores não iam ser as africanas, não iam ser as asiáticas, iam ser as europeias. Isso é darwinismo social. E aí, nesse cenário, eles criam o fardo do homem branco, porque tadinho do homem branco, gente, nós somos melhores que a África, nós somos melhores que a Ásia. Então, é nosso dever moral levar a nossa civilização para aquele lugar de atrasados, para aquele lugar de selvagens, porque é o que a gente tem que fazer. Deus iluminou a gente. Deus aqui deu a razão para a gente pensar, para a gente levar a nossa cultura para esses lugares. Isso é o fardo do homem branco, é literalmente, por isso que eu coloquei em aspas, porque é até meio nojento falar. O fardo do homem branco, o dever de levar a sociedade europeia para a África e para a Ásia. Tá? Quando começa o imperialismo de fato? 1884, que a gente tem a Conferência de Berlim, que dura um aninho. É na Conferência de Berlim que acontece a chamada Partilha da África, gente, em que basicamente os europeus pegam o mapa da África e falam, ó, vamos traçar linha, traçamos linha aqui, traçamos linha geometricamente. Ah, mas a gente traçou linha aqui e essa civilização não concorda com ela. Foda-se, traçamos a linha. Dividiram a África de maneira quase geométrica e falaram, essa parte aqui é da Inglaterra, essa parte é da França, essa é de Portugal, essa é da Espanha. Isso foi a partida da África. Então surgiram novos países aí, Congo, Argélia, Moçambique, Angola já existiam, mas enfim, surgiram todas essas aglomerações. O domínio europeu na África já existia. Vocês podem ver, gente,
Portugal tinha domínio na África desde muito tempo, para Porto de Escravo, o Porto de Cambinda, se vocês estão lendo Mayombe aí, que é obrigatório da FUVEST, vocês estão vendo, tudo bem? O Porto de Escravos de Cambinda na Angola, opera desde muito tempo, só que era um domínio mais de boa, mais light, era restrito ao litoral. Com o imperialismo, esse domínio ele avança para quase todo o interior da África. Então, até o final do século XIX, em menos de 20 anos, 95% do território africano estava dominado pela nação europeia. Isso é muita coisa. E, obviamente, isso depois ia se espalhar para a Ásia. Quais são os principais países que são dominados pela Europa? China e Índia. Tá bom? E no final do século XIX, a gente tem o maior império da humanidade. Império Romano? Não. Império Mongol? Também não. Império Português? Não sei se vocês podem ter pensado. Não, de jeito maneira. Império Carolíngio? Não. Império Britânico. Gente, talvez não é tão dispersado, não é tão, tipo, não é tão fácil a gente pensar nisso, mas o maior império da humanidade não é aqueles impérios antigos gigantescos, não. É o Império Britânico. É o Império Inglês. Até o final do século XX, XIX, começo do século XX, gente. A Inglaterra vai se mostrar a maior potência do mundo, assim, de longe mesmo. A gente tem a formação do que a gente chama de Império Britânico, tudo bem? Então, 25% do mundo era dominado diretamente pela Inglaterra. E o resto, que não estava dominado diretamente, estava devendo para a Inglaterra. Então, era dominado indiretamente. Isso é o imperialismo, gente. É você tentar impor sua cultura a outros lugares, é tentar buscar matéria-prima, é tentar achar que a tua cultura é melhor que a outra. Isso é todo esse contexto grotesco que a gente tem. E essa imagem à direita representa muito isso, gente. Talvez seja um pouquinho difícil de interpretar, mas vamos lá. Olha só. Essa aqui é a Rainha Vitória, da Inglaterra, tudo bem? Uma das maiores monarcas que a Inglaterra teve, até hoje é muito querida, por mais que seja completamente controversa, e com razão. Esse é não sei se é o Guilherme I ou o Guilherme II, que é Kaiser da Alemanha, que é o chefão, o rei deles que eles têm lá. Vocês podem ver pelo capacete que ele está usando, um capacete militar alemão muito característico, tá? Esse aqui é o Nicolau II da Rússia. Essa aqui, gente, comparem essa mulher. Olha essa mulher aqui, é a mesma pessoa. Essa aí é a liberdade, que é um símbolo muito forte na França. E esse aqui é o imperador japonês, que eu me esqueci o nome, vocês me perdoem. Vocês estão vendo que todos eles estão com uma faca, quase todos eles estão com uma faca, partindo a China entre si. É literalmente isso. Troca a China por Índia, não importa. Troca a China por África, não importa. É literalmente potências europeias tentando repartir territórios que são alheios a eles, que não fazem parte deles diretamente. E aí aqui no fundinho, a gente tem o imperador da China, que eu esqueci o nome também, desculpem, gente, aí é a ignorância, tá? Mas é literalmente isso o imperialismo. Gente, tem mais um slide que eu ia falar um pouquinho, adiantar a nossa próxima aula, mas honestamente não é necessário, não preciso fazer isso para vocês, então eu vou pular, vou poupar isso de vocês, tá? Gente, eu sei que essa aula foi longa, mas vamos concordar que não foi tão difícil de entender assim, creio eu, para vocês. Ficou bem conectadinho, ficou bem bonitinho, mas eu tenho que falar alguma coisa para vocês. Primeiro, gente, está sendo muito legal gravar isso para vocês, está sendo muito bacana dar aula para vocês. Eu fiquei super animado que vocês, tem bastante gente entrando, bastante gente engajada, isso é muito incrível. E para sempre melhorar, para sempre tentar atender a demanda de vocês, eu criei um formulário. Gente, como é que funciona o Forms? É o seguinte, no post do Facebook e também quando esse vídeo ir para o YouTube, na descrição do vídeo e também no comentário que eu vou fazer no Facebook, vai ter um link. Esse link vai levar para um formulário. Gente, formulário literalmente para vocês preencherem. É um mano de perguntinha sobre o que vocês estão achando da aula, alguma sugestão, alguma coisa assim, para vocês me falarem, para eu tentar melhorar sempre. Duas coisas que eu preciso falar do formulário. Primeiro, gente, é completamente anônimo, tudo bem? Pelo amor de Deus. Primeiro, vamos lá. Todo mundo aqui é crescidinho, tá? Todo mundo aqui é adulto. Eu amo crítica de verdade, porque eu sempre é construtivo, eu sei que ninguém vai... Mano, o que eu quero dizer é, não se sintam, não tenham medo, não pensem que eu vou ficar ofendido, qualquer coisa assim, pelo amor de Deus, gente, solta o verbo, tudo bem? Qualquer crítica que vocês tiverem, eu preciso que vocês me falem. Eu não só vou ficar muito feliz, como aliviado, gente, aliviado de verdade. É sério, é muito estranho você dar uma aula e, não ter nenhum errinho, porque eu sei que tem e vocês não estão falando. Então, assim, falem, tudo bem? Esse formulário, gente, pode descascar, pode sentar a madeira desse seu pau, não importa. Tudo bem? Só falem se tiver alguma coisa incomodando para vocês. Tem um monte de perguntinha. Qual carreira vocês querem seguir?
qual vestibular vocês vão prestar, e também tem alguns detalhes sobre a aula. Eu peço, por favor, gente, por favor, respondam no formulário. A segunda coisa que eu queria falar deles é que não demora, é menos de 5 minutos, e me ajuda demais a conta, eu preciso que vocês me respondam, tudo bem? Tá certo? Isso. Segunda coisa que eu quero falar para vocês, gráficos. Gente, isso eu vou sair desse slide agora. Eu vou disponibilizar para vocês isso daqui que eu montei. Basicamente é o seguinte, todos esses assuntos que a gente viu até agora, tem a compilação desses gráficos, que é a incidência deles nos vestibulares. Então, o que cai mais de história geral na FUVEST, pelo amor de Deus, cadê esse negócio? No Enem, entendeu? Na Unesp, daqui, ó, história geral, na Unicamp e na Unesp, peraí, cadê, meu Deus do céu? E na Unesp, tá certo? Então, vocês veem esses gráficos com muitos detalhes, aí, tipo assim, tudo bem, então, a gente tá vendo aqui que história geral na Unesp, 32% do que cai na Unesp é mundo contemporâneo. Tudo bem, então, mas o que é mundo contemporâneo? Dentro desses 32%, o que mais cai? Aí tá aqui para vocês verem tudo certinho, tudo bonitinho. E, gente, o que eu fiz? Ó, por meio de uma ferramenta de pesquisa que eu tinha, chama SuperPro, que compila um monte de exercício, eu olhei literalmente todos os exercícios desses assuntos que a gente viu. Então, ó, desde antiguidade até imperialismo, eu vi todos os exercícios que caíram nos vestibulares, na Unesp, na Unicamp, no Enem e na FUVEST, nos últimos 5 anos. Eu li os exercícios e fiz essas considerações aqui para vocês, tudo bem? Do que caiu mais, o que apareceu mais, como apareceu, a incidência, se foi pergunta dissertativa, se não foi. E eu acho legal vocês conferirem, de verdade. Inclusive, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês, relacionados a isso, tá bom? Gente, é o seguinte, eu sei que muitos de vocês começaram a voltar a estudar agora, tá certo? Primeira coisa, não se desesperem, pelo amor de Deus, não entrem em pânico. É bastante matéria? É bastante matéria, mas não é nada impossível, tudo bem? Vocês não precisam ficar desesperados achando que não vai dar tempo, não vai dar tempo. Calma, tá bom? O que eu recomendo vocês fazerem, que é, inclusive, o nosso próximo tópico, tá certo? Exercícios. Façam muito exercícios, exaustivamente, abertos, dissertativos. Eu não sei o foco de vocês, especificamente. Inclusive, muito bom saber, viu, gente? Formulário aí, para saber o foco da universidade que vocês querem, importante. Gente, resolvam bastante exercícios, tudo bem? É por meio dos exercícios que vocês vão ver se vocês sabem a matéria, e mais do que isso, vocês vão ver também o que cai nos vestibulares. Porque de tudo isso que eu falei aqui para vocês, não é tudo que cai, tá certo? E vocês vão ver isso analisando os gráficos que eu deixei para vocês, analisando os comentários que eu fiz para vocês, dos exercícios que eu vi, mas vocês também têm que fazer. Vocês conseguem ganhar um feeling a mais. E qualquer dúvida, pelo amor de Deus, nesses exercícios que vocês estão resolvendo, ó, se vocês entrarem no canal do YouTube, que vai estar esse vídeo, que vai estar essa videoaula, todos os outros vídeos vão ter um link na descrição do Drive do Arcadas. E nesse Drive vai estar todas as listas de exercícios que eu passei ao longo desse ano. Tudo, viu, gente? Do semestre passado, todos os temas. Então vai ter lista sobre Grécia, sobre Roma, sobre tudo. Tudo que vocês pensarem. Se vocês quiserem resolvendo, vão resolvendo com calma, vão vendo que vocês estão acertando mais, que vocês estão acertando menos. E qualquer dúvida, chamem alguém da equipe História. Nós estamos aqui por vocês. Lembre-se sempre disso, tá bom, meus queridos? Qualquer coisa, não se tenham vergonha, a gente ama, de verdade, a gente adora que vocês perguntem, tá certo? Então, se você voltou a estudar agora, não se desespera, dá tempo. Uma boa maneira de você orientar, de você se colocar em dia primeiro, faz uma análise bonitinha daqueles gráficos que eu deixei para vocês e resolve bastante exercício, tá? Semana que vem, nós voltamos com o semestre tipo regular mesmo, acaba a nossa semana base agora, a gente começa com matéria nova, vai ser super legal, nossa próxima aula vai ser sobre imperialismo fora da Europa, tudo bem? Então, um pouquinho sobre imperialismo japonês, imperialismo norte-americano e La Belle Époque, que aconteceu na França, tá certo? No mais, gente, tomei muito tempo de vocês, me perdoem, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido a aula, que tenha ficado bacana, que vocês tenham conseguido entender. Olha só, qualquer coisinha, chame a gente, resolvam os exercícios, olhem com carinho os gráficos, tá? E, por favor, respondam o Forms, tá bom? É isso. Fiquem bem, dentro do possível, fiquem em casa. Um beijo, queijo para vocês
E até mais, vou parar de transmitir agora esse troço. Eu não sei quanto tempo deu essa aula, eu acho que deu tipo 1h40, vocês me perdoem, mas acho que ficou completinho, tá? Tchau, gente, até mais.